Meus amores, tudo bem? Olha quem veio dar aula hoje. Quem é que lembra? Clarinha, você lembra? Ó, tá aqui, ó, mandando um beijinho pra você e pra todos os seus amigos. Lembra? Brigadu, te amo. Olha só, gente, hoje nós vamos fazer uma revisão de substantivos. Nós já aprendemos tudo sobre substantivo. Desculpa, deixa eu trocar aqui de lugar. A gente já aprendeu tudo de substantivo, mas hoje a tia vai dar uma revisão geral de tudo que a gente aprendeu sobre substantivo para fixar melhor. Então presta bastante atenção. Olha só, substantivos são termos responsáveis por nomear os seres, os objetos, as ações, os lugares, etc. O que isso quer dizer? São termos usados para dar nome às coisas, nome a tudo. Ursinho, caderno, coruja, caneta, mulher, Tânia, pessoa, tudo substantivo. Existem 9 tipos de substantivo. Vocês já aprenderam os 9 tipos. Quais são? Substantivo comum, substantivo próprio, substantivo coletivo, substantivo concreto, substantivo abstrato, substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo, substantivo derivado. Um substantivo, ele pode ser comum, ele pode ser concreto, ele pode ser primitivo, não quer dizer que ele só é comum, não. Por exemplo, ursinho. Ursinho é um substantivo comum, mas ele também pode ser concreto, ele também pode ser simples, ele também pode ser derivado, entendeu? Então, nós vamos estudar um de cada vez agora, vamos revisar para a gente entender ainda melhor, tá certo? Então, a tia vai apagar e nós vamos estudar um de cada vez. São 9, então presta bastante atenção. Primeiro, nós vamos falar sobre o substantivo comum e o substantivo próprio. Presta bastante atenção. Substantivo comum refere-se a qualquer ser ou objeto de uma determinada espécie. Por exemplo, quando você fala mulher, você não sabe qual é a mulher. Pode ser qualquer mulher. Se eu falar assim, ô Mariana, eu vi aquela mulher em Bangu. A gente não sabe de qual mulher nós estamos falando. Qual mulher? Por quê? Porque pode ser qualquer uma. Eu não disse qual era, eu disse que podia ser qualquer uma. Então, a gente não consegue identificar qual a mulher. Quando você fala gato, pode ser qualquer gato. Quando você fala caneta tomada, aí não tem diferença, a gente já sabe que é comum mesmo. Substantivo próprio. Particulariza e destaca algum ser. Ele inicia com letra maiúscula. Por exemplo, a mulher pode ser a Maria. Quando eu disse Maria, eu destaquei qual a mulher. Então, passou a ser um substantivo próprio. Quando eu digo gato, você não sabe qual é o gato. Mas quando eu falo peludo, é o nome que eu coloquei no gato. Passa a ser substantivo próprio. Quando você fala cidade, eu visitei aquela cidade. Qual cidade? Você não sabe. Eu visitei aquele país, eu já visitei aquele país. Qual país? A gente não sabe. Mas quando você coloca o nome do país, aí eu vou saber qual é. Você destacou o país, você destacou a mulher, você destacou o animal. O substantivo próprio, ele dá faz um particular, ele destaca aquele ser. Japão. É um país de letra maiúscula. Nos substantivos próprios, você tem que usar letra maiúscula. Vamos continuar. Agora, nós vamos ver o substantivo simples e o composto. Simples representa nomes formados por apenas uma palavra. Uma palavra apenas já dá o nome daquela coisa. Caneta, apagador, caderno. Eu botei outros exemplos. Terra, sapato, água, amor. Eu não juntei duas palavras aqui para formar o nome de alguma coisa. É simples por isso, porque tem apenas uma palavra aqui.
composto. O composto é formado por mais de uma palavra. Eu pego um substantivo junto com outro substantivo para dar nome a outro substantivo. Por exemplo, eu pego a palavrinha pé, pego a palavrinha moleque. Pé é uma coisa, moleque é outra coisa, né? 2 substantivos. Eu junto e formo pé de moleque. Pé de moleque é um doce. Tenho pé de moça. Eu pego o pé, pego a palavrinha moça, juntei as duas e formei um outro substantivo, que é outro doce. Pé de moça. Olha esse aqui. Couve, flor. Couve é uma folhinha verdinha. Eu juntei com a outra palavrinha flor e formei o nome de outro substantivo. Couve, flor. Passa, tempo. Passa é uma coisa, tempo é outra coisa. Eu juntei os dois, formei outro substantivo. Girassol, gira e sol. Formei outro substantivo. Então, simples é formado de uma palavra só. Composto é formado por 2. Preste atenção. Pode ser que esteja com hífen, mas pode ser que também não tenha hífen. No entanto, você sabe que tem 2 palavrinhas aqui dentro. Apesar de elas não estarem separadas, mas tem 2, ó. Passa, tempo. Gira, sol. Certo? Então, vamos continuar. Agora nós temos o substantivo primitivo. Primitivo quer dizer primeiro, tá? Para ficar melhor para entender. Primitivo é a primeira. Então, preste atenção. Primitivo é único e não deriva de outras palavras. Ele pode dar origem a diferentes termos. Ele pode dar origem a diferentes palavras, mas ele não veio de nenhuma. Ele é primitivo, ele é o primeiro, então ele dá origem a outras palavras. Por exemplo, livro. Livro é primitivo. Noite é primitivo. Jornal é primitivo. Água, pedra, dente e folha. Olha só por que eles são primitivos, porque eles dão origem a outras palavras, ó. Livraria, noitada, jornal, água, aguardente, pedra, pedrada, dente, dentista, dentição, folha, folhagem. Então, ele deu origem a outras palavras, a outros substantivos. Então, eles são primitivos. Esses que ele deu origem têm um outro nome que a gente vai ver agora. Olha aqui, agora já colocou aqui. Derivado, substantivo derivado. O que é substantivo derivado? É aquele que é formado a partir de outras palavras. Que nesse caso, da primitiva. A primitiva deu origem a outra palavra, deu origem ao derivado. Por exemplo, livraria. Livraria é derivada de qual palavra? De livro. Jornaleiro é derivada de qual palavra? De jornal. Dentista é de qual palavra? Dente. Noitada vem de qual palavra? Noite. Pedrada vem de qual palavra? Pedra. Podia ser pedreira, podia ser pedregulho. São todas derivadas da primitiva, da primeira. Certo? Tá dando para entender? Acho que tá ficando bem legal para poder entender melhor. Presta atenção, tá? Tia, eu não entendi direito. Volta ao vídeo, escuta mais uma vez, tá? Vamos continuar. Agora nós vamos ver os substantivos concretos e os abstratos. Presta atenção, esse é o que vocês mais confundem. Presta atenção. Concreto serve para nomear seres que possuem existência própria, independente, não depende de ninguém para existir. É concreto, já existe, ó. Caneta é concreto. A caneta não depende de ninguém para existir. Ela pode até ficar quietinha aqui, mas ela é caneta. Brinquedo. Brinquedo não depende de ninguém para existir. Ele já é um brinquedo, ó. Por exemplo, a tia colocou como exemplo lápis, mulher,
Telefone e caneta, já existe. O telefone não depende de ninguém para existir, ele já está lá. A caneta também, a mulher, tô aqui, ó, não dependo de ninguém para existir. Abstrato, nomeia as ações, as qualidades, os sentimentos e os estados que dependem de outro para existir. Como assim? Como assim? Olha aqui, beleza. A beleza só existe em outro ser. Quando alguém é bonito, a beleza existe. Alegria. A alegria só existe quando alguém está feliz, quando alguém está alegre. A alegria não existe sozinha. A alegria depende da gente para existir. Pedrada. A pedrada não acontece sozinha. A pedrada só acontece quando alguém joga uma pedra. É abstrato. Por quê? Porque depende de alguém para acontecer. Depende de alguém para existir. Dor. A dor só existe quando a gente sente dor. A dor não existe sozinha. Entendeu? Essa é a diferença. Quase sempre vocês ficam em dúvida nesse, mas esse é muito fácil. Ah, saudade. Saudade só existe se a gente sentir saudade. Tá certo? Mas quando eu falo boneco, boneco já tá lá, já existe. Não depende de ninguém para ele existir. Entendeu? Então vamos continuar. Agora nós temos o último. Coletivo. Indica um conjunto de seres da mesma espécie. Apesar da palavra estar no singular, ela representa muitas coisas. Representa um grupo, um conjunto. Turma é um conjunto de alunos. Batalhão, um conjunto de soldados. Multidão, um conjunto de pessoas. Enxame, um conjunto de abelhas. Entendeu? Ficou fácil? Espero que vocês tenham entendido direitinho. É só uma revisão, tá? Quando tiver dúvida, busca o vídeo para poder tirar a dúvida, tá certo? Beijinho para vocês, fiquem na paz.